Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como é que você está? Tudo na bênção? Continuamos louvando e buscando ao Senhor em nome de Jesus. Se você está acompanhando estes dias, esta série, estamos lendo, fazendo uma releitura de 1 Reis e 2 Reis, falando sobre aprender com os erros, dando uma olhada na história de alguns dos principais reis, tanto de Israel, Reino do Norte, como de Judá, Reino do Sul. Se você quiser dar uma olhadinha alguns dias antes para recapitular, essas histórias são tremendas. Mas eu quero falar com você hoje sobre o reinado de Josias. O reinado de Josias. Josias significa Jeová apoia. Aquele a quem Deus apoia. É esse homem, Josias. E o reinado de Josias, ele é muito importante em Jerusalém. Ele é muito importante no Reino do Sul, Reino de Judá. O Reino do Norte já havia sido destruído, já falei sobre isso no reinado de Oséias, que se rebelou contra o rei da Assíria e foi completamente cercada e destruída Samaria, colonizada toda aquela região e o povo de Deus escravizado e assim por diante. Resistiu ainda o reino de Judá, o reino do sul, e reis malignos que não andaram nos caminhos do Senhor se levantaram. Exemplo de Manassés, o rei que sacrificou um dos seus próprios filhos a Moloque, uma entidade terrível dos povos adjacentes a Israel. Nesse período todo dos reis malignos, como Acaz e outros, postes ídolos a Baal, cultos e sacrifícios nos montes de Jerusalém, aos redores do templo, foram levantados, abominações, ou seja, ídolos, cultos ao sol, à lua, aos planetas, assim por diante, foram levantados em toda aquela região. Por quê? Exatamente por causa das influências de toda a contaminação que foi consentida. E os reis tiraram todo o tesouro do templo e da casa do tesouro para comprar aparente paz com os impérios que estavam se levantando. Depois do reinado de Manassés, que eu falei nesse último dia, reina ainda um outro rei perverso em Judá chamado Amon, pouco tempo. E o filho desse rei chamado Amon se chamava Josias. E Josias então ascende ao trono. Estou em 2 Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 38 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Bescorate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Literalmente um homem que foi ensinado na lei do templo, teve as influências dos sacerdotes descendentes da tribo de Levi e que se levantou com grande poder e autoridade. Jeová apoia, Deus o apoiou em todas as obras que ele fez. A primeira coisa interessante é que quando eu comecei essa série, lá pelo terceiro ou quarto dia, eu estava falando sobre uma profecia de 1 Reis capítulo 13, a profecia da divisão do reino de Israel com Roboão e com Jeroboão. Você talvez se lembre disso. Um profeta saiu de Judá e foi ao reino do norte, foi a Siquém se encontrar com Jeroboão, o reino exatamente naquela divisão. Olha só o que clamou esse rei, esse profeta ao rei Jeroboão. 1 Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão reinava ao reino do norte em Siquém, veio a Betel. Betel é o lugar onde ele fez um dos bezerros de ouro, para que o povo se prostituísse e não viesse a Jerusalém para cultuar a Deus no templo. Clamou o profeta contra o altar de Jeroboão em Betel, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Meu Deus,
Meu Deus, que coisa incrível e que coisa impressionante estava se passando exatamente aqui, aproximadamente no ano 940 a.C. E essa palavra vem e se cumpre depois do reinado de Manassés e de Amon em Jerusalém. O filho de Amon, Josias, nasce, e sobre este Josias se cumpre essa profecia. Sabe quando? 300 anos depois. Josias está 640, 630 mais ou menos antes de Cristo. E a profecia contra o altar de Betel, de Jeroboão, foi exatamente 300 anos antes. Que coisa incrível, a palavra se cumpriu, a profecia se cumpriu, no altar da idolatria, no altar de Betel, no altar de Jeroboão, no altar, preste bem atenção, da divisão do reino para que o povo se prostituísse espiritualmente e não buscasse ao Senhor. O Senhor iria levantar um rei que se chamaria Josias, aquele que o Senhor apoia, que o Senhor ajuda, que o Senhor atende, que o Senhor vai com ele em todos os seus atos. Este seria um servo temente do Senhor. E no altar em Betel, onde aqueles sacrifícios eram feitos, ali, aquele altar seria destruído. O profeta clamou contra aquele altar. Aquele altar seria destruído, altar de profanações, altar de destruição de ministérios e de sacerdotes. Seria destruído, e sobre aquele altar os ossos dos falsos sacerdotes seriam extirpados, queimados e totalmente destruídos. Que tremendo! Nós temos que aprender com os erros daqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor, olhando nas Escrituras, sejam grandes ou pequenos, reis de Israel, ou uma pessoa simplesmente anônima da fé, que não se desvia dos maus caminhos e acaba vivendo um consentimento muito grande em tudo que é do mundo dos costumes da terra, inadvertidamente, ou como os reis, sabedores da lei e estando no lugar da bênção, mas ainda assim prostituíram por completo o caminho do Senhor, fazendo alianças espúrias e se tornando realmente idólatras e malignos. Eu poderia dizer que os nossos dias, sobretudo na igreja, não há uma idolatria clara, escrachada, sabe? Mas há uma idolatria velada, uma idolatria por baixo dos panos, onde na realidade as pessoas estão buscando o seu benefício, o seu interesse e aquilo que lhes interessa, e lhes importa. Mas este homem de Deus veio ser reformador, veio corrigir caminhos tortuosos, veio andar pelo caminho que era reto, veio falar a verdade, deixou de ser omisso diante da lei dos sacerdotes, você vai ver, diante do templo, e se tornou um homem ungido de Deus. Enfrentou guerras internas e externas por conta disso, mas o seu nome significa Jeová apoia. Deus o apoiou e Deus trouxe sustentação aos seus dias e aos seus caminhos. Assim como o Senhor apoiou os atos de um dos grandes juízes de Israel, que se chamava Gideão. Deus apoiou os atos daqueles que destroem as obras do diabo e não aceitam as falácias e os levantes e os questionamentos, e aqueles que preferem jogar a culpa nos outros do que assumirem realmente a sua. Quando você abrir a sua boca e denunciar, desmascarar esse espírito maligno, vão se levantar contra você, mas Deus vai te levar a um outro patamar nos seus dias e nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Olha o que Josias fez. Josias deu ordem para reparar o templo. Ele limpou toda a imundícia de todas as profanações e altares a ídolos e a idolatrias e aos astarôs e a Baal, tudo. E os danos que foram feitos ao templo, ele começou restaurando o templo com aquela limpeza. Segundo, ele foi e mandou os sacerdotes consultarem a profetisa Hulda, uma mulher de Deus que morava na cidade baixa de Jerusalém da época. E essa mulher trouxe uma palavra tremenda sobre a vida dele, de que ele era o fruto de uma profecia que já estava estabelecida e que Deus seria com ele todos os seus dias. E ela foi muito sincera e disse, preste atenção, Deus não poupará Judá, o reino do sul, e não poupará Jerusalém. Mas nos teus dias, Josias, o Senhor trará vitória, porquanto você fez o que era bom e reto perante o Senhor.
E de fato, o reino de Israel, depois eu vou falar sobre os últimos reis do reino do sul, acabaram profanando e se perdendo, não agora para a Síria, mas para a Babilônia. Aqui já estamos nos dias do profeta, não mais Isaías, mas do profeta Jeremias. Que coisa tremenda. Ele purifica o altar, consulta os profetas, ele faz aliança novamente com a lei de Deus, acha escrito nos livros da lei. Ele vai ao Vale do Cedron, era uma espécie de um lugar que eles haviam feito várias e várias celebrações e cultos malignos, e ele traz aquela limpeza, tirando o poste ídolo que haviam levado para Jerusalém, o queimou e o lançou por completo ali. Ele esmiuçou em cima das sepulturas para que ninguém pudesse mais andar, porque assim acreditava-se naqueles dias que era um lugar contaminado. Hoje ainda, se não me falha a memória, são os lugares onde estão os cemitérios nas entradas das muralhas de Jerusalém, exatamente. Olha que coisa tremenda. Eles foram fazendo essa limpeza ao redor de toda a cidade, internamente e externamente. Também profanou, ou seja, destruiu em Tofete, que está no Vale dos Filhos de Inom, o outro vale, o Vale do Cidrom de um lado, o outro vale, o Vale de Inom, onde eles estavam queimando e sacrificando a Moloque, filhos e filhas, como o próprio rei Manassés. Ele destruiu por completo aquele lugar, queimou todos os carros e queimou tudo que havia ali, destruiu tudo fazendo aquela limpeza. E o rei Josias profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel. Escute, Salomão na sua profanação levantou altares a Astarô e abominações dos sidônios, que se chamava Quenos, a abominação dos moabitas, Milcom, e as abominações dos filhos de Amon. Ele despedaçou tudo, as suas colunas, ele quebrou todas as coisas, e também os exércitos do céu, que eram formas de cultos às estrelas e aos astros, como o rei Manassés havia sido, entre aspas, um astrólogo, enfim, um homem que consultava agoureiros, encantadores. Então esse homem é um reformador, esse homem, ele realmente trouxe essa limpeza espiritual, partindo pela condição espiritual, para que todas as demais coisas fossem estabelecidas pelo Senhor. E Josias foi além, ele foi a Betel. Lembra da profecia de 1 Reis capítulo 13? Eu vou colocar aqui no card, você pode consultar o dia que eu falei sobre essa profecia lá atrás, e você vai completar a história e entender como um todo. Ele foi a Betel. Interessante que Betel já fazia parte do reino do norte, que já havia sido destruído pela Síria. Mas o altar do bezerro de ouro de Jeroboão ainda estava lá. E o que fez Josias? Ele rompeu com as fronteiras de Judá, do reino do sul, vai a Betel, e ali ele faz com que aquela profecia se cumpra completamente. Ele derribou aquele altar, matou e sacrificou todos os falsos profetas que haviam sido levantados e queimou os ossos sobre aquele altar. Josias disse: deixai estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria, mas ele não tocou nos ossos daquele homem que havia feito a profecia e que havia sido sepultado naquela região. Matou todos os sacerdotes altos que havia ali sobre os altares e queimou os ossos humanos sobre ele. Assim se cumpriu a profecia. E por fim, sabe o que Josias fez? Josias celebrou a Páscoa. Josias reuniu o povo de Judá e de Benjamim e ele celebrou a Páscoa. Olha o que acontece. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus. Veja, voltou, não se falar mais de Páscoa, de Arca da Aliança, de templo, de lei, de sacerdócio levítico em Israel, que sai em Jerusalém. Mas ele achou nos livros da lei. Esse é o caminho do Senhor, nós temos que aprender com isso. E celebrou a Páscoa, porque nunca se celebrou tal Páscoa como desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Aleluia! Eles então celebraram a Páscoa.
E ali a Páscoa é o símbolo da nova terra, é o símbolo da aliança, é o símbolo da conquista diante do Senhor, é o símbolo da lembrança da libertação do Egito, da passagem do Mar Vermelho. É o símbolo realmente desta aliança diante do Senhor que nós veríamos no sangue do Cordeiro. É o que Josias estava fazendo e promovendo. Não é incrível a história de Josias? Eu te aconselho. Pare 5, 10 minutos e leia 2 Reis 22 e 23. 2 Reis 22 e 23. Se não acompanhe 2 ou 3 dias desta série, você vai ver que tremenda essa história. Foi um homem piedoso, acolheu o povo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis 23, 25 sobre esse homem. Antes dele não houve rei que se fosse semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Aleluia! Se há uma profecia, uma palavra de Deus sobre a vida de um homem, ele vai ser levantado. Se há uma profecia, uma palavra de Deus sobre a minha cabeça, eu vou ser levantado, você da mesma maneira. E aqui está a condição grandiosa e tremenda deste sucesso. Ele abandonou todos os erros de todos os outros reis. Seguiu a orientação dos sacerdotes e profetas. Sua vida era uma expressão profética. Se converteu, não era falado, não era ritual, não era aparência humana, não era alguém que estava em necessidade, não. Se converteu de todo o coração e de toda a alma. Sabe qual é o nosso grande problema? Pessoas na igreja convertidas de coração e de alma. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que querem encontrar o que elas querem, que querem fazer o que elas querem. Essas pessoas estão, escute, preste atenção, eu denuncio, nos pecados de Roboão e de Jeroboão, que dividiram o tempo, que dividiram o reino. E o reino dividido não prospera. Israel caiu primeiro, não prosperou. Judá teve um alento tremendo nas mãos deste homem que se chamava Josias. E Deus haveria de fazer uma obra tremenda. E ali diz a palavra do Senhor, por último, que Josias, ele fez aliança com o Senhor. Ele fez aliança com o Senhor e se consagrou por completo na presença do Senhor em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. O que diz a palavra do Senhor, depois de todas estas obras e restaurações, ele vem com a lei de Deus e ele faz esta aliança e Deus realmente abençoa por completo os seus caminhos e os seus dias. Por fim, morre Josias. Como Josias morre, você não pode acreditar. Ele morre no Meguido. A guerra do Armagedon está profetizada. Ele morre lá no Meguido, no Vale do Meguido, onde essa guerra vai se desenvolver. O que aconteceu foi o seguinte, o Império da Síria ainda prevalecia como império. Havia sido levantado um grande e poderoso faraó no Egito chamado Neco. Esse faraó, expulsando os assírios que haviam chegado até o Egito, ele vem em confronto à Assíria. E sabe o que aconteceu? O caminho exatamente desta grande guerra entre a Síria e Egito era exatamente Israel. E Josias se viu obrigado a sair à batalha contra o rei do Egito. E no Megido, é uma outra história, outro tempo a gente conta sobre isso. Ali Josias morreu na espada do rei de Faraó, o rei Neco. Mas a história e a palavra de Deus continua. Ele reinou quase 40 anos, 38 anos. Sabe o que é isso? É o período do deserto. E Deus te honra em nome de Jesus em vitória e te dê graça por caminhar na presença do Senhor, por servir a Deus e realmente por viver tudo aquilo que o Senhor te prometeu. E não vai te faltar nem coisa grande, nem coisa pequena, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.